pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, estamos com o nosso trabalho finalizado aqui. Por incrível que pareça, ele é super simples de se fazer dentro do Canva, ok? Quem já acompanha o canal já entende o que é um pós-produção, né? Então esse trabalho já está com esse pós-produção aplicado, como vocês podem ver, ó, a diferença que faz. Né? E você que é a primeira vez nesse canal, fica até o final que você vai entender como que a gente faz esse efeito de forma totalmente gratuita dentro do Canva. Então basicamente, se você reparar nesse design, você vai ver que a gente trabalhou muito, né, a técnica de repetição. A gente tem uma repetição muito forte que traz um padrão visual para o nosso design, tornando ele mais atrativo e bonito, né, como a gente consegue ver, ok? Então essas imagens que eu utilizei fora do Canva, né, que são essas duas, você vai encontrar elas disponíveis para download, ok? Então só ir na descrição aí e fazer o download das imagens para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Então vamos lá? Lembrando que a resolução é de 1080 por 1350, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, o que eu fiz? Peguei um elemento aqui, né? Vamos montar o nosso background. Peguei um elemento aqui, posicionar ele aqui, ó. Tentar centralizar ele mais ou menos. Colocar ele no verde, né? O nosso verde já está até salvo aqui, então você faça isso, você já vai entender o porquê, ok? Segundo passo, fazer essa pesquisa aqui. Para quem acompanha o canal sabe que é até um padrão fazer essa pesquisa aqui. Então vamos lá. Peguei o background, vou alinhar ele na minha tela. Então alinhei, você pode ver que a imagem é gratuita, né, que eu filtrei por gratuito, né, e você também pode testar outros backgrounds, tá? Vão ficar ao seu critério aqui. Então estou com um background aqui, vou duplicar esse background e aqui eu vou posicionar ele aqui no centro. Eu vou deixar ele embaixo, inclusive, e esse aqui eu vou posicionar ele aqui. Posiciono ele aqui, ó. E por que eu dupliquei ele? Pra gente ter praticamente, né, tipo a sequência do background. Como a gente tem duas cores aqui, né, a gente precisa seguir essa estrutura de montagem dentro do Canva. Então, uma vez que eu apliquei, eu vou vir aqui em Dual Tone, vou colocar esse aqui no branco. Esse aqui mais ou menos aqui, ó. Vou deixar mais ou menos aqui. Então, ó, tá interessante, né, que dá até pra gente tirar um pouquinho a transparência, pouquíssima coisa, né, pra você ver que a gente já tem o mesmo resultado aqui de cima, tá vendo? E aqui a gente vai pro verde. E aí eu acho esse background, né, um pouquinho agressivo, então, né, pensando nisso, eu coloquei aquele elemento embaixo, né, para justamente quando chegar nessa hora a gente diminui um pouco de transparência e a gente ter esse resultado aqui. Tá vendo que a gente perde um pouco da agressividade, né? E ganha aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Talvez diminuir isso um pouco. Não, acho que não precisa. Então a gente perde a agressividade e ganha um pouco mais da tonalidade verde. Então já estamos com o nosso background montado. Vou remover o fundo. Se você quiser montar com outro jogador, o que você vai fazer? Você vai entrar no Remove VG. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. No Photo Room, no Photo PA, né? E vai remover por lá, caso você não tenha um Canva gratuito. Se eu for fazer desse mesmo jogador, com a ideia que eu estou seguindo aqui, você vai só simplesmente baixar a imagem aí na descrição, ok? Então estamos com a imagem do Anthony aqui. A gente vai vir aqui, ó, em saturação, vamos diminuir para a gente não ter nenhuma cor.
apenas o preto e o branco. O contraste a gente vai estourar um pouquinho. E claridade também. Você vê que eu já tenho o mesmo efeito aqui de cima, tá vendo? Então, ó, até para estourar mais. Um pouco de nitidez também. E ok, vamos lá. Como vocês podem reparar, a gente tem um contorno verde do lado branco e branco do lado verde. Vamos lá. Eu devia ter feito isso antes de tascar todos esses efeitos, né? Mas como você vai ter a imagem aí junto comigo, você pode fazer isso aqui. Você pode pegar a imagem novamente. Agora a gente vai pro... Podemos ir por verde, no tone, vamos pro verde aqui, ó. Coloquei no verde. E aqui as sombras eu vou deixar no branco, mais ou menos. E aí quando a gente coloca a imagem aqui atrás dele, a gente tem esse efeito. Tá vendo que legal? Então a gente pode diminuir um pouquinho, ó. E a gente tem esse efeito aqui, ó. Bem bacana, como vocês podem ver. A gente pode fazer ele um pouquinho pro lado. Estou utilizando as setas do meu teclado para ter uma movimentação mais precisa. Então aqui eu vou duplicar a nossa imagem de novo. Vocês estão vendo que com 5 minutos a gente tem um resultado, cara, surpreendentemente bacana dentro do Canva. Se você estiver aprendendo alguma coisa, né, não se esquece de se inscrever nesse canal. Então vamos lá, aqui ó, do tom novamente, sombras quase no branco também, mas aqui ó, ele não fica tanto no preto e branco, sabe? Porque o preto e branco é o nosso efeito principal, então aqui a ideia seria que ele fosse mais branco mesmo, o efeito. Tá vendo? Então aqui a gente vai posicionar aqui ó, diminuir pouca coisa. E vamos posicionar aqui, ó. Vamos posicionar aqui. E tá aí, a gente já tem esse efeito, ó. Tá vendo que legal esse efeito, cara, dentro do Canva? Eu acho que ele ficou muito interessante. Tá vendo só esse ombro dele aqui que eu sinto que tá saindo muito. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí, ó. Show de bola. Agora já gostei mais do efeito. Então, estamos com esse resultado aqui ó, em menos de 7 minutos. Agora vamos escrever Anthony de um lado e Real Betis do outro, né, o nome do jogador e o time. Então vamos lá. É uma fonte gratuita, tá ok? Então pode ficar tranquilo, você vai conseguir utilizar ela aí da mesma maneira. É essa fonte aqui. Ok? Então, no primeiro momento eu escrevi Anthony, vou colocar na cor verde. Vou girar aqui, ó. Deixar em 90 graus. Vamos. Boa. Eu vou aumentar, ó. Você viu que eu coloquei o Anthony aqui do lado. Então, ó. Anthony aqui, ó, tá vendo? Então vou deixar aqui. Vou descer só um pouquinho, ó, para encostar aqui na lateral. Show de bola. Vou colocar essa imagem abaixo do jogador. E na lateral vou duplicar aqui. Escrever. Deixa eu girar. Mais fácil. Escrever o nome do time agora. Real Betis. Cara, no momento que eu tô gravando esse flyer, ele anda se destacando bastante no time, né? Comentário aleatório é que eu venho vendo bastante, né? Ele se destacando. Pô, fazer um flyer dele, não lembro de ter visto no YouTube, né? Não cheguei a procurar, mas também não vi, então acredito que não tenha tanto. Então aqui a gente diminui um pouco para aparecer o nome todo, como vocês podem ver, ó, diminuir para aparecer o nome. Mesmo procedimento, eu entrei nas camadas, vou jogar ele aqui embaixo, então aqui as camadas, ok? Eu aperto o Alt mais a tecla 1 para ter acesso diretamente às camadas, ou posso clicar com o botão direito, camada, mostrar camadas. É aqui que eu quero em cima, eu coloco em cima, enfim, né? Para quem é a primeira vez em contato com as camadas, vale a pena dar uma olhada aí no canal, tem curso no Canva, né? Tem aula só sobre camadas, também pra você entender essa parte, porque aqui, cara, vocês estão vendo que eu tô abrindo isso aqui toda hora, né? Que é a parte fundamental aqui da nossa criação, beleza? E se prolongar, né? Vamos finalizar aqui. Vou pegar aqui o símbolo do Real Betis. Aí aqui vou indo o Tony, colocar no verde.
Ok. Então coloquei no verde, tanto destaque como sombra, vou colocar da mesma cor, tá muito forte, mais ou menos aqui. Isso, agora tá mais parecido. Então coloquei aqui o símbolo do Real Betis, então posicionei ele assim, ó. Peguei ele e fiz isso aqui. Tá vendo? Que interessante. Aí dentro das camadas, joguei ele totalmente lá embaixo. Aqui eu vou duplicar ele novamente, vou girar pro lado oposto. Então, vou posicionar ele aqui, ó. Girar mais um pouquinho. Agora a gente vai lá em Dual Tone. Posicionei ele aqui. Então agora eu vou lá em Dual Tone. Em vez do verde eu vou colocar o branco. Você vê que a gente está usando repetição. A gente está brincando com essa questão. Lado verde, lado branco, lado verde, lado branco. Então, tá aí, ó. Tanto que eu acho que até esse contorno dele aqui, o de baixo, ele tá um pouquinho mais verde, né? Esse aqui, ó. Então, vou aqui no Dual Tone só para consertar. Esse verde aqui tá muito forte. Então, a gente pode descer um pouquinho aqui, ó. Ó, mais interessante, tá vendo? Pra mim melhorou. E agora, por último, pra gente finalizar, a gente vai em Dynamic Element. Né? Vamos fazer essa busca aqui, ela é muito específica, mas ela nos traz um retorno muito interessante, que a gente tem acesso a vários elementos. Eu gosto muito de utilizar esse elemento aqui. Então utilizei ele do lado verde, eu utilizei ele branco, posicionando ele aqui atrás. Vou duplicar ele e desse lado eu utilizei o verde. E finalizamos o trabalho, tá vendo? Que coisa simples, cara. Em 10 minutos a gente tem esse resultado aqui, cara, muito legal. Então dá até pra pegar aqui esses elementos que a gente fez, dá pra colocar aqui, ó, por exemplo. Tem que diminuir um pouco, né? Mas dá pra colocar aqui, duplicar pra cá, ó. Jogar um verde, talvez. Tá vendo? E aí aqui por último, né, para quem é a primeira vez no canal, a gente sempre faz o pós-produção. Então você vai fazer o download dessa imagem. A partir do momento que você baixou essa imagem, você vai subir ela no Canva. Eu não vou fazer esse procedimento porque a minha imagem ela já está aqui. E aí você vai vir editar. E aqui a gente vai mexer nos níveis, né, da nossa imagem, só que a gente vai mexer como um todo, né? Ou seja, aqui vocês podem ver que eu trabalhei o contraste, coloquei em 27, saturação coloquei em 49, claridade em 21, nitidez em 19. Qual que é a diferença? Vamos lá. Então, a gente está com o nosso trabalho finalizado, ó. Botei ele aqui e a diferença ela é essa aqui, ó. Tá vendo a diferença? O Anthony em si, né, a imagem do jogador fica com um peso visual maior, né, fica mais atrativa e as cores verdes elas ganham mais vida, como vocês podem ver. Então a gente tem esse resultado aqui dentro do Canva gratuito, né? Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, não se esquece de deixar alguma sugestão aí nos comentários, ok? Fica à vontade. E também pode dar uma olhadinha no canal, tem vários vídeos interessantes sobre design, sobre como ganhar dinheiro com Canva. Enfim, fica ao seu critério. Tamo junto e até a próxima.